Prepare-se para ganhar uma nova perspectiva sobre a diversidade da família humana e descobrir que o nosso mundo já abrigou segredos que desafiam a imaginação. E se eu te dissesse que os hobbits de O Senhor dos Anéis existiram de verdade, não em uma terra de fantasia, mas em nosso próprio planeta? Uma espécie humana tão pequena que parece ter saído de um conto, vivendo em uma ilha perdida, cercada por dragões de verdade e cegonhas gigantes. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre evolução. A história humana não é uma linha reta que leva até nós. É uma árvore com galhos bizarros, surpreendentes e, às vezes, aterrorizantes. E hoje vamos explorar um dos galhos mais fascinantes de todos. Essa não é uma história de ficção. Essa é a história do Homo floresiensis. Nossa história começa em 2003, em um lugar que parece um cenário de filme, a Ilha de Flores, na Indonésia, um pedaço de terra isolado no meio do arquipélago. Dentro de uma caverna de calcário espaçosa e com um teto alto chamada Liang Bua, que significa caverna fria na língua local, uma equipe de arqueólogos australianos e indonésios, liderada por Mike Marwood e Hayden Suediono, estava fazendo escavações de rotina. A poeira, o calor, a umidade, eles procuravam evidências dos primeiros humanos modernos, nossos ancestrais, a chegar na região. Mas o que encontraram naquele 6º metro de profundidade ia causar um verdadeiro terremoto na paleoantropologia. Eles desenterraram o esqueleto quase completo, delicado e incrivelmente pequeno. A primeira reação da equipe ao ver aquele crânio minúsculo e os ossos curtos foi unânime. Encontramos uma criança. Mas, conforme a escavação prosseguia, algo não se encaixava. Os dentes estavam gastos, um sinal de uma vida inteira mastigando alimentos duros. A pelvis e a fusão dos ossos do crânio eram de um indivíduo que já tinha parado de crescer. A verdade chocante veio à tona. Aquele não era um menino. Era uma mulher adulta, de aproximadamente 30 anos de idade. Uma mulher que em vida media apenas cerca de 1,10 m de altura e pesava uns 30 quilos. O esqueleto, catalogado como LB1, foi apelidado carinhosamente de Flow. A comunidade científica entrou em polvorosa. Muitos não acreditavam. A teoria inicial de alguns céticos, como o influente paleoantropólogo indonésio Teuku Jacob, era que Flow não era uma espécie nova, mas sim um Homo sapiens moderno que sofria de alguma doença, como a microcefalia, uma condição que resulta em um cérebro e uma cabeça anormalmente pequenas. Mas as características de Flow eram consistentes e estranhas demais. Seus pés eram enormes em proporção ao corpo. Seu pulso tinha ossos primitivos, mais parecidos com os de um chimpanzé do que os conossos. E sua mandíbula não tinha queixo. A descoberta de ossos de pelo menos outros 8 indivíduos na mesma caverna, todos igualmente pequenos, foi o prego no caixão da teoria da doença. Aquilo não era um indivíduo doente, era uma população, uma espécie humana completamente nova, diferente de tudo que já tínhamos visto. A nova espécie foi oficialmente nomeada Homo floresiensis. O apelido Hobbit, dado em homenagem aos personagens de R.J.R. Tolkien, pegou mundialmente, para o desespero de alguns cientistas mais formais. Estava confirmado. Por centenas de milhares de anos, a Terra não era habitada apenas por nós e pelos neandertais, mas por uma variedade muito mais rica e estranha de humanos. Como é possível que uma linhagem humana tenha tomado um caminho evolutivo tão radical? A resposta está em um dos fenômenos mais incríveis e bem documentados da biologia, a regra da ilha, ou nanismo insular. Imagina uma ilha como um laboratório da natureza, isolado do resto do mundo por milhares de anos. É um ecossistema fechado. Os recursos, como comida e espaço, são finitos. Nessas condições, as regras da evolução podem tomar um rumo inesperado. A regra da ilha, também conhecida como regra de Foster, diz que espécies grandes que ficam presas em uma ilha tendem a encolher ao longo das gerações. Por quê? Simplesmente porque um corpo menor é mais econômico. Ele precisa de menos comida para sobreviver, pode se esconder de predadores com mais facilidade e se reproduz mais rápido, o que é uma vantagem em um ambiente instável.
O ancestral do Homo floresiensis, muito provavelmente o Homo erectus, uma espécie humana alta, robusta e com um cérebro considerável que se espalhou pela Ásia há mais de 1 milhão de anos, chegou à Ilha de Flores de alguma forma. Talvez tenham sido arrastados por um tsunami, ou talvez em um feito de engenharia primitiva tenham usado balsas para cruzar as águas. Uma vez isolados, a seleção natural começou a favorecer os indivíduos menores. Geração após geração, ao longo de centenas de milhares de anos, eles encolheram drasticamente. E a prova disso não está apenas neles. A Ilha de Flores era um lugar onde tudo parecia ter o tamanho errado, seguindo a mesma regra. Junto com os ossos dos hobbits, os cientistas encontraram fósseis de uma espécie de elefante anão, o Stegodon, que em sua versão adulta tinha o tamanho de uma vaca. Por outro lado, a regra da ilha também diz que animais pequenos, sem predadores, tendem a ficar gigantes, e isso também acontecia em Flores. Esse processo de evolução em ilhas é fascinante e mostra como a vida é adaptável. Se você pudesse escolher qualquer animal para ver sua versão miniatura ou gigante em uma ilha isolada, qual seria? Deixe a sua ideia maluca aqui nos comentários. Se ser um humano de 1 metro de altura já parece estranho, espere até ouvir sobre o ecossistema brutal em que eles viviam. A Ilha de Flores não era um paraíso tropical tranquilo. Era um verdadeiro mundo perdido, um cenário de pesadelo onde os hobbits não estavam no topo da cadeia alimentar. Vamos começar pelo chão. Imagine roedores. Só que, em vez de pequenos ratos, a ilha tinha as ratazanas gigantes de Flores, como a Papagomes armanduville, que podiam chegar ao tamanho de um gato doméstico. Embora provavelmente fossem uma fonte de alimento para os hobbits, um animal desses acorralado certamente não seria uma presa fácil. Mas os perigos mais letais vinham de cima e de todos os lados. No céu, não havia apenas abutres enormes, mas também as cegonhas gigantes do inferno. A Leptotilus robustus era uma cegonha carnívora com quase 1,80 m de altura e pesando uns 15 quilos. Mais alta que um homem adulto médio de hoje, ela tinha um bico enorme, grosso e afiado como uma adaga. Ela não se alimentava de peixes, ela era uma predadora de animais de médio porte. Um hobbit solitário, especialmente uma criança, seria uma presa perfeita para essa ave aterrorizante. Mas o maior e mais icônico predador da ilha era um dragão de verdade que existe até hoje nas ilhas vizinhas. O dragão de Komodo, Varanus comodensis, patrulhava o chão da floresta. Esses largatos gigantes podiam chegar a 3 metros de comprimento e pesar 90 quilos. Sua estratégia de caça é aterrorizante. Com um arranque explosivo, eles emboscam a presa e desferem uma única mordida. Seus dentes serrilhados rasgam a carne, mas o pior vem depois. Sua saliva é um coquetel tóxico de veneno que impede a coagulação do sangue, causa uma queda brusca de pressão arterial e induz um choque fatal. A presa sangra até a morte, enquanto o dragão a segue pacientemente. Para um Homo floresiensis, encontrar um dragão de Komodo seria um confronto de vida ou morte. E, como se não bastasse, a ilha também era repleta de serpentes venenosas e crocodilos nos rios e pântanos. Era um ambiente brutalmente perigoso. Diante de tantos perigos, como essa pequena espécie humana sobreviveu e prosperou por tanto tempo? A resposta está em sua inteligência. E aqui encontramos um dos maiores paradoxos e uma das descobertas mais revolucionárias sobre o Hobbit. Seu cérebro era minúsculo. Com um volume de cerca de 426 centímetros cúbicos, ele era 1/3 do tamanho do nosso e comparável ao de um chimpanzé ou de um australopithecus, nossos ancestrais muito mais antigos e primitivos. Por décadas, a ciência se baseou na máxima de que o tamanho do cérebro importa. Um cérebro maior significava mais inteligência, mais capacidade cognitiva. O Homo floresiensis chegou e quebrou essa regra de forma espetacular. Como um ser com cérebro de chimpanzé poderia ter um comportamento tão complexo? A resposta parece estar não no tamanho, mas na organização interna. A doutora Jean Falk, uma renomada especialista em evolução cerebral, criou endocasts, moldes digitais do interior do crânio de Flo. Sua pesquisa revelou algo espantoso.
Embora pequeno, o cérebro do Hobbit tinha um lobo frontal, especialmente a área 10 de Broadman, surpreendentemente grande e complexo. Em humanos modernos, essa área está associada às mais altas funções cognitivas: planejamento estratégico, tomada de decisões, imaginação, pensamento abstrato. O cérebro do Hobbit pode ter encolhido, mas ele se organizou de uma maneira incrivelmente eficiente. A prova material dessa inteligência está nas ferramentas de pedra encontradas aos milhares na caverna de Liang Bua, junto com seus ossos. Não eram pedras lascadas de qualquer jeito. Eram pontas de lança, facas, perfuradores e raspadores, alguns mostrando um nível de complexidade que exige um planejamento cuidadoso e uma habilidade motora fina. E eles usavam essas ferramentas para caçar. As evidências são claras. Nos mesmos níveis de escavação foram encontrados ossos de elefantes anões, os stegodons, com marcas de corte e fraturas feitas por ferramentas humanas. Imagine a cena: um grupo de caçadores de 1 metro de altura, usando estratégia, comunicação e cooperação para cercar, abater e desquartejar um animal do tamanho de uma vaca. Isso é um comportamento cognitivamente exigente. Eles também controlavam o fogo, como mostram os restos de fogueiras, ossos carbonizados e pedras queimadas. O fogo lhes dava proteção contra os dragões e as cegonhas à noite, calor e a capacidade de cozinhar alimentos, o que é crucial para extrair mais energia da comida. O Hobbit é a prova definitiva de que não é o tamanho do cérebro, mas como ele é ligado. Essa descoberta desafia tudo o que pensávamos saber sobre a evolução da mente humana. Na sua opinião, o que é mais importante para a inteligência? O tamanho bruto do cérebro ou a complexidade de suas conexões e organização? Quero muito saber o que você pensa sobre isso nos comentários. O Homo floresiensis não foi um mero vislumbre na história. A datação dos sedimentos da caverna mostra que eles viveram na Ilha de Flores por um período incrivelmente longo. As datações mais recentes, publicadas na revista Nature por Thomas Sutikna e sua equipe em 2016, revisaram a linha do tempo e mostraram que os hobbits habitavam a caverna de Liang Bua desde cerca de 190 mil anos atrás até aproximadamente 50 mil anos atrás. Eles superaram as probabilidades e sobreviveram em seu mundo perdido por mais de 140 mil anos. Mas então, eles desaparecem do registro fóssil? E o que aconteceu por volta dessa mesma época em escala global? A expansão massiva dos humanos modernos, o Homo sapiens, pela Ásia e em direção à Austrália. E aqui o mistério se aprofunda. Será que nós, nossos ancestrais diretos, fomos a causa da sua extinção? É uma possibilidade sombria e muito provável. Como uma espécie maior, com tecnologia de projéteis, arco e flecha, lançadores de dardos e redes sociais mais complexas, podemos ter simplesmente superado os hobbits na competição por todos os recursos da ilha. Ou, como vimos no caso dos neandertais, podemos ter trazido doenças para as quais o sistema imunológico isolado deles não tinha nenhuma defesa. Não há evidências de um massacre, mas nossa simples presença pode ter sido golpe de misericórdia. Outra teoria poderosa aponta para o próprio ambiente da ilha. A análise geológica mostra que uma ou mais erupções vulcânicas de grande porte ocorreram em Flores por volta de 50 mil anos atrás. Um evento cataclísmico como esse poderia ter devastado o ecossistema, envenenando as fontes de água e destruindo a vegetação, o que levaria ao colapso das populações de stegodons e outras presas das quais os hobbits dependiam. Esse colapso ecológico teria deixado a população de hobbits criticamente vulnerável, abrindo o caminho para a colonização fácil por nossa espécie. A verdade é que provavelmente foi uma combinação letal de ambos os fatores. E aqui, a história ganha um toque final de folclore. Antropólogos que coletam histórias orais na Ilha de Flores registraram lendas sobre os ebugogô, pequenas criaturas peludas de 1 metro de altura que andavam de forma desajeitada, murmuravam em sua própria língua e roubavam comida das aldeias.
As lendas dizem que os últimos Ebu-Gogô foram vistos séculos atrás. Seriam essas lendas uma memória cultural distante do encontro real de nossos ancestrais com o Homo floresiensis? É impossível provar, mas é uma ideia absolutamente fascinante. A história do Homo floresiensis nos ensina uma lição poderosa e humilde. A evolução humana não foi uma marcha triunfal e linear que leva inevitavelmente até nós. Foi uma árvore densa e caótica, cheia de galhos estranhos, diversos e fascinantes, cada um representando uma forma diferente e válida de ser humano. Fomos apenas uma dessas formas, a única que, por uma combinação de sorte, adaptação e talvez agressividade, sobreviveu. E se você quer ganhar mais conhecimento sobre esses mundos perdidos e as criaturas incríveis que os habitaram, então o seu lugar é aqui, no Extinto Doc. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma viagem ao passado. Deixe o seu like se essa história te surpreendeu e, claro, compartilhe este vídeo com todos que precisam saber que os hobbits eram reais. Sua interação é o que nos permite continuar desvendando os maiores segredos da pré-história.